Olá, tudo bem? A vida se faz no movimento. Na verdade, quando compartilhamos o que somos, o que temos, aí encontramos a plenitude da vida. Ocorre que muitas vezes nós acreditamos que quando estamos estáticos, parados, até inertes, que a felicidade, a alegria, o prazer vai chegar a galope, vai chegar a cavalo, e não é bem assim. O movimento direcionado, determinado, é que nos leva ao nosso intento, é que nos leva ao que nós tanto queremos, que é esta felicidade, é essa alegria que nós sempre buscamos. E o ser humano, ele realmente não foi feito para sofrer. O ser humano, ele não foi feito para estar de cabeça baixa, para ficar assim, sem rumo, perdido. Nós nascemos para ser felizes. Deus nos fez assim, para que hajamos e para que possamos fazer a nossa vida evoluir e que assim possamos contribuir positivamente com a vida dos outros. Mahatma Gandhi, ele nos diz que a felicidade está no caminho. É no caminho que nós vamos desenvolvendo o que nós queremos, o que nós buscamos, e a partir daí nós vamos nos tornando ainda mais quem somos. É claro que nós temos a nossa personalidade, nós temos a nossa história, nós temos os nossos objetivos, mas a cada passo, a cada situação, nós vamos nos fortalecendo e nos tornando ainda maiores em conhecimento, em habilidade, em talento. E na verdade é isso também, porque grande parte das vezes nós não somente avançamos, ficamos assim como nós dissemos inertes e agimos de forma nécia, porque nós não nos conhecemos. Nós conhecemos de tudo, conhecemos de biologia, de matemática, de física, de português, mas e aí, será que nós nos conhecemos? Será que a gente compreende as nossas imperfeições, as nossas limitações? Será que nós compreendemos as nossas potencialidades? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o mundo, mais a gente conhece a Deus, que os próprios pensadores gregos nos trazem isso. Tanto Aristóteles, Sócrates e outros pensadores do mundo que vão clarear a nossa mente nesse entendimento. E até assim também nos diz Guimarães Rosa, um mineiro, poeta, que ele fala isso, que a felicidade nós encontramos não no início e não no fim, mas sim nessa travessia, nesse dia a dia, nesse desenvolver, nesse desenrolar. É interessante que nós podemos pensar, podemos refletir, que até você deve se lembrar, quando você estava na escola, em outros tempos, quando criança, quando certa vez a professora virou e contou para você, para os seus amiguinhos, sobre aquela historinha do patinho feio. E também assim fez uma avó. A avó, ela estava conversando assim com a sua neta, e a neta perguntou para a sua avó: vovó, por que existem tantas pessoas que agem bravas, irritadas, que vivem assim, tristes? E aquela menina, ela não entendia o porquê disso. E a avó vira para a filha e diz: na verdade, minha filha, na verdade, a minha neta, o que ocorre é que essas pessoas, elas foram ensinadas a viver assim e elas não conseguem mudar esse jeito, essa forma. E a netinha ficou ali assim ainda, sem saber o que falar, sem saber, porque ela não tinha nem a maturidade para compreender aquilo. E na verdade ela falou: mas vovó, como que as pessoas são ensinadas a viver assim, viverem infelizes? E a vovó diz: realmente, com certeza na sua escola, a sua professora sempre tem trazido coisas boas, trazido para vocês, para os seus colegas, bons ensinamentos. Acontece que essas pessoas, elas conviveram às vezes num ambiente com pessoas assim, e elas realmente ainda não se descobriram, não sabem quem são. Então,
pode ser que elas vivem assim. Mas a neta, daquele jeito ainda, sem entender, ela vai e falou: ô minha netinha, você se lembra daquela história, a história do patinho feio? Essa história que nós todos conhecemos? Virou para ela e falou: sim, vovó, sim, minha professora já falou sobre isso. Pois é, você se lembra que esse patinho feio, no primeiro momento, ele estava lá, né, com os seus irmãozinhos, com os outros patinhos, e só que ele se sentia ali naquele meio, ele ficava ali, às vezes, acabrunhado, triste, porque ele se achava diferente dos outros, se achava diferente daqueles que estão ali. E nisso, certa vez ele tomou atitude, pegou as suas coisas, né, e seguiu um rumo, foi viver sozinho. Mas em dado momento, quando ele parou para descansar, né, para então ali recompor as suas energias, esse patinho, né, que era, entre aspas, aí o patinho feio, ele então começou a se olhar num lago que estava próximo a ele, que estava congelado, e ali ele viu a sua imagem. Quando ele viu a sua imagem, ele tomou aquele susto, acendeu uma luz, e ele teve aquela epifania, né, de entender que ele não era um pato, mas sim ele era um cisne. E nisso, a partir daí, toda a trajetória, né, toda a vida desse patinho se modificou. E a partir disso, a netinha falou: ah, vovó, então quer dizer que é por isso que algumas pessoas então agem assim dessa maneira? É porque elas ainda não se descobriram o cisne lindo que elas são. E é justamente isso. Muitas vezes nós estamos em ambientes onde que nós não somos valorizados. Muitas vezes você está em um lugar onde você não consegue, né, expor as suas ideias, você não consegue contribuir, ou mesmo aquele ambiente que realmente é um ambiente estranho a você. Mas a partir do momento que você passa a se conhecer, a compreender realmente quem você é e você segue, né, um caminho diferente, a sua vida com certeza tende a mudar, tende a se transformar, e você conhecendo o que você é, o que você tem, mesmo com suas imperfeições, você vai ver que você realmente terá um caminho, terá um destino e uma vida diferente. O que depende de nós, né? Realmente é nós sairmos do lugar, né? Não ficarmos ali parados, estáticos, ficarmos ali pensando que nascemos para ser tristes, nascemos para ser infelizes. Nós nascemos para ser felizes, mas realmente compreendamos, o ser humano nasceu para o bem, nasceu para a felicidade, nasceu para contribuir, né, para com todos. Então, assim, desejo que você, né, cada vez mais se encontre, busque compreender a si, para que conheça mais do mundo, para que descubra o melhor que a vida tem a oferecer, o que você também pode oferecer para o mundo. Desejo a vocês um excelente dia, né? Um excelente final de semana, e nos encontramos aqui, se Deus quiser, né, num próximo momento. Então, até mais. Tchau!